Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Notícias variadas de hoje, sexta-feira. Vou começar o assunto sobre o Cuejá, esse vai não vai dele. Estava quase indo, mas segundo o paparazzo e a Raíza Simplício, o Flamengo está conversando com o Cuejá para que ele fique no clube, dando um aumento para ele, chegando num acordo para que ele fique no Flamengo e fique satisfeito, porque realmente ele é uma peça importante. Vamos ver se essa notícia aí se dá resultado, né? A notícia não, as conversações com o Cuejá, vamos aguardar. O Flamengo tem uma situação também do Gabigol. Qual é a situação? O Flamengo ele pretende adquirir os direitos econômicos federativos do Gabriel Barbosa e a Inter de Milão não deseja permanecer com ele. Só que, pelo sucesso dele no Flamengo, clubes europeus estariam interessados em adquirir o passe do Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. E o entrave maior, segundo algumas informações, dão conta de que o próprio Gabriel Barbosa pretende voltar para o futebol europeu assim que terminar o seu contrato de empréstimo em dezembro. A partir daí ele ficaria livre para voltar ao futebol europeu. O Gabriel Barbosa tem só 22 anos. Eu acredito que valha o investimento nele, porque ele pode dar retorno também financeiro, já que técnico ele já está contribuindo muito com o Flamengo, ele é o artilheiro do ano no futebol brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que valeria um esforço em cima do Gabriel Barbosa, um investimento maior em cima dele. Hoje, ele é um atacante que está definindo nossas partidas, claro que junto com os companheiros dele, mas é importante. Eu gostaria muito que o Flamengo conversasse com o Gabigol e mostrasse para ele que ele tem só 22 anos. Fica mais 3, 4 anos no Flamengo e ele vai continuar novo ainda para jogar no futebol europeu. Vai se engrandecer mais ainda jogando pelo Flamengo. O que deu essa visibilidade toda? O nosso clube. Portanto, eu penso dessa maneira, nação, que a gente poderia fazer um investimento maior em cima dele e permanecer com o Gabriel Barbosa por mais 3 anos, 4 anos, alguma coisa nesse sentido, e que vale o investimento. Não é despesa, é investimento. Agora, gostaria muito que a gente refletisse sobre algumas situações. Por exemplo, vou falar agora do Balotelli. O Flamengo tentou, conversou com um empresário que não era bem um empresário, depois foi para o Mino Raiola, que é o empresário dele. Enfim, o Flamengo conversou, tentou, ofereceu valores que não foram divulgados pelo Flamengo, não são valores oficiais, porque a gente não pode se basear, porque já falaram em 4 milhões de euros de luvas, em 8 milhões de euros, em 10 milhões de euros de luvas. E salários que seriam de 300 mil euros por mês. Então a gente não sabe qual o valor. Agora, eu vou dar minha opinião. Eu gostaria que ele viesse? Sim. Agora, eu estou triste? Não. Lamento? Não. Não. Seria, se forem essas bases aí, principalmente um investimento altíssimo que nos daria retorno técnico, agora financeiro, não. E a gente não sabe realmente se ele se adaptaria ao Brasil, se ele teria um comportamento digno de um atleta, né? Digno não, corrigindo, a altura de um atleta, porque eu não conheço o Balotelli, eu não posso falar em termos de dignidade de atleta. Falo em compromisso, comprometimento, etc.
Lembrar mais uma vez também um detalhe. Se nós não tivéssemos dado oportunidade para alguns jogadores da base, nós não teríamos arrecadado valores extraordinários com Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, com Léo Duarte, com Jean Lucas, com Viseu, com o próprio Jorge, que na época foi a venda mais cara. Todos vieram da base e todos deram um lucro fabuloso, que eu vou dizer aqui. Tá tudo anotado bonitinho aqui. Esses jogadores, Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, Jean Lucas, Jorge, Viseu e Samir, nos proporcionaram uma receita em torno de 460 milhões de reais. Se juntarmos a isso alguns valores menores que saíram, jogadores Diego Maurício, Kaique e Matheus Sávio, nós arrecadamos em torno de 15 milhões de reais. Então, chegaríamos a quase R$500 bilhão. Vou repetir, quase R$500 bilhão com venda de jogadores da base do Flamengo. 475 milhões. Quase R$500 bilhão. Lembrar outro detalhe, o Pedro, que o Flamengo ia gastar um caminhão de dinheiro com ele, passou pela base do Flamengo. Não teve oportunidades, seguiu o caminho dele. Ele jogava no Sub-15 e jogava na terceira equipe do Flamengo. Nós tínhamos várias equipes, como hoje nós temos 3 do Sub-20, 2 pelo menos do Sub-17. Portanto, a gente tem que abrir um pouquinho mais de espaço para a base. Claro que eu gosto de contratações impactantes, Bruno Henrique, Arrascaeta, extraordinário, Everton Ribeiro, enfim, eu vou ficar repetindo aqui nomes, Rafinha, Felipe Luiz, tudo isso ótimo. Mas a gente também não pode esquecer que nós temos jogadores na base que hoje podem cobrir esses titulares na ausência deles. Exemplo, se o Cuejar sair, se ele não quero ficar, não quero aumento, não quero ficar, vai embora. A minha opinião, Hugo Moura seria o titular absoluto como volante. É um jogador identificado com o Flamengo, ele era líder na base, capitão da base, nós conquistamos vários títulos, depois eu vou falar sobre isso. O Hugo Moura, na minha opinião, é muito superior ao Pires da Mota e é o melhor volante que nós temos no Flamengo. Se o Cuejar sair, eu não teria nenhum tipo de receio de efetivar o garoto como volante do Flamengo. É valente, tem futebol, tem personalidade, tem liderança. Claro que ele não vai ser líder em cima dos medalhões do Flamengo. Mas quando eu falo que ele tem liderança, é porque ele tem uma personalidade muito forte. Ele sabe o que é jogar no Flamengo, ele sabe o tamanho do nosso clube. Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Vou dar outros agora. Na lateral direita, nós temos o Mateuzinho, do Sub-20, que está arrebentando. Ele, quando veio para a base do Flamengo, ele já veio direcionado também para o profissional. Aí deram a base para ele se encorpar, para ele se ambientar. Ele está totalmente à vontade no Flamengo. É um jogador que parece que nasceu no nosso clube. Ele veio do Londrina, aonde ele já jogou no profissional, acho que, se não me engano, 19 partidas pela segunda divisão do Londrina. Mateuzinho, ele está jogando um futebol de gente grande. Então, na minha opinião, ele seria o reserva imediato do Rafinha. E não o Rodinei, que a gente viu que foi e não deu. Lateral esquerdo, nós temos o Ramon. Excelente lateral. Apoia, defende. Também personalidade. Ele tem uma facilidade muito grande de fazer cruzamentos com objetividade, chegar no jogador. Ele é um grande assistente da base. Então, estou dando só alguns exemplos assim, como substitutos dos titulares. Agora eu vou falar de alguns jogadores
que poderiam já estar também, alguns já estão integrados, mas melhor aproveitados. Reinier, Vitor Gabriel, que hoje, na ausência do Gabriel Barbosa, que estava contundido, do Lincoln, que estava contundido, embora eu ache o Vitor Gabriel superior ao Lincoln, o Lincoln teve várias oportunidades, o Vitor Gabriel jogou poucos minutos pelo time profissional. Então, o Vitor Gabriel é aquele jogador de área que o Jesus quer. Agora, precisando, coloca. Eu não tenho receio, não tenho medo, não. Também tem personalidade, é um garoto valente e artilheiro. Ano passado fez 26 gols pelo Flamengo. E os profissionais, os artilheiros, fizeram 12. O Paquetá, 12 e o Henrique Dourado, 12. Portanto, vamos olhar com mais carinho para a base. Aí eu vou falar de outros jogadores agora que não estão nos profissionais, mas de muita qualidade, que eu vou dar como exemplo aqui. Rodrigo Muniz, artilheiro de verdadeiros golaços. Garoto faz gols de placa com muita facilidade. Lázaro, do Sub-17, já tem de olho, já tem clube de olho nele, segundo algumas informações divulgadas, mesmo que de maneira mais discreta. O Lázaro é um grande artilheiro, um jogador de qualidade, um jogador que ele jogava no ataque e agora está jogando como homem de ligação. E está mostrando um futebol vistoso. Gomes, segundo volante, muito bom jogador, personalidade, dá assistências, passes para frente, desarma também sem fazer falta, ajuda muito na marcação. Daniel Cabral é outra joia que nós temos. Ele é volante. Também pode jogar como segundo volante. O garoto tem 17 anos. É um jogador... Esse que eu estou falando aqui, vocês podem escrever. Eu não vou quebrar a cara com nenhum deles, não. Temos o Bill, que foi emprestado para Ponte Preta. Atacante de lado. Temos Yuri César, que está no Sub-20, fazendo a diferença. Atacante de lado também. Bate falta bem. Bate falta muito bem. Temos o Hugo Souza, goleiro, que já foi convocado para a seleção profissional do Tite e é convocado seguidamente para a base. Temos o Gabriel Batista, que é o terceiro goleiro hoje dos profissionais. Hugo Moura, eu já falei. Temos o Tuller, que já está no profissional. Matheus Dantas. Ainda temos, nos garotos artilheiros, Rian Luca, e o Rian. O Rian foi operado, ele me lembra muito o Adriano. Eu não estou comparando, não, tá? Estou dizendo que ele lembra muito. É pé esquerdo, é forte, é aquele cara de força e também um grande artilheiro. Só que ele fez uma cirurgia recentemente, ele está fora do time já há algum tempo. Aí, falando dos títulos da base. Ano passado nós tivemos 19 títulos. Sub-15, Sub-16, 17, 18, 20. Esse ano nós já temos 19 títulos, a gente está só no mês de agosto. Então são jogadores que a gente pode olhar com carinho, para a gente não perder. E lembrar que em 81, quando nós fomos campeões mundiais, com o maior time que o Flamengo já teve, a melhor equipe da história do nosso clube, nós tínhamos 7 jogadores da base. E poderemos até considerar 8, porque o Nunes, ele passou pela base do Flamengo. Na época ele era chamado de Joãozinho, porque o nome dele é João Batista Nunes. Então ele não ficou, não foi aproveitado, foi embora. Aí voltou, fez sucesso no futebol lá do Nordeste, Norte, Nordeste, depois veio para o Fluminense e foi contratado pelo Flamengo, foi o nosso grande artilheiro desse timaço, aí já conhecido como Nunes. Mas também passou pelo Flamengo. Então a gente tinha 7 ou até 8 jogadores da base. Aí nós tínhamos de fora o goleiro Raul, nós tínhamos de fora o Lico, e nós tínhamos de fora mais um, que eu estou tentando lembrar aqui, o Marinho, que era um bom zagueiro, mas não era nada de extraordinário, não.
Mas é isso, então é a nossa história, a nossa tradição, não vamos abandonar não. Claro que eu sou a favor de contratar esses craques que nós contratamos. Agora, vamos começar a aproveitar, o Renier pode ser aproveitado no time titular, entrar em vários jogos, Vitor Gabriel, e como reservas imediatas eu poria o Mateuzinho na lateral direita, o Hugo Moura, se o Cuejar sair, seria o meu titular. E se ele não sair, seria o primeiro reserva, a primeira opção. Aí nós temos o Tuller, aí, enfim. Nação, é isso daí, galera. Acabei me estendendo, como sempre eu falo, não quero mais, começo de falar de Flamengo, é difícil eu parar. Saudações rubro-negras e vamos lá, rumo aos títulos, rumo às vitórias e rumo à glória do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Saudações.